Fala, sapequinhas do meu Brasil! Hoje vamos discutir 3 lições que eu aprendi com o Primo Rico. Mas antes, André, vinheta na tela! Antes de começar esse vídeo, eu tenho que te fazer aquele pedido clássico. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se puder já deixar seu like, agradeço de coração. Mas vamos ao assunto de hoje. A primeira frase que eu separei do Primo Rico, do Thiago Nigro, talvez vocês que acompanham já o trabalho do Thiago, com certeza já devem ter ouvido falar. Mas é uma frase muito interessante para a gente tentar desvendar um pouquinho, colocar alguns exemplos, entender o que significa, o que ele quis dizer. Ele diz muito que ganância, medo e impaciência levam ao prejuízo, geram prejuízo, né? Pensando em investimentos. Agora, vamos dissecar um pouquinho isso aí. Quando ele fala em ganância, no caso de investimentos, o que a gente pode pensar? Uma situação, um exemplo, que isso fica muito claro. Num outro vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês, eu disse sobre as 5 ações que esse ano, em 2020, já me renderam mais de 100% de lucro. Agora vamos imaginar o seguinte, só no Brasil eu tenho mais de 20 ações na carteira de investimentos. Agora imagina se eu pego uma dessas ações que eu aumentei ali em mais de 100% meu lucro e eu falo, peraí, se tem uma que deu, sei lá, 20% de lucro, por que eu não vendo essa aí e começo a concentrar nessa outra que passou de 100? Imagina se eu começo a fazer isso com a minha carteira inteira. E acabo focando todos os meus negócios, todas as minhas ações nessas 5 empresas que já deram mais de 100%. É um exemplo de como a ganância pode te confundir, pode te atrapalhar. Nenhuma empresa tende a seguir com uma rentabilidade alta o tempo inteiro. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Neste momento, Nutella atrapalha nosso vídeo, riscando a sua caminha. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou te dar mais um exemplo de como a ganância pode gerar um belo prejuízo. Imagina se você é um investidor de Bitcoin lá em 2017, Bitcoin bateu recorde de valorização e tal, e aí você fala, bom, Bitcoin é o futuro, tô seguro disso, já me rendeu uma batelada de porcentagem, vou tirar tudo da bolsa, vou parar de investir em ações, em fundos imobiliários, em REITs, enfim, não vou investir mais nada, vou concentrar tudo em Bitcoin. Depois você amargaria uma baita de uma queda e seus investimentos iriam pro ralo. O Bitcoin morreu? Claro que não, eu mesmo tenho uma parcela dos meus investimentos em Bitcoin. Mas você tem que exercer sempre o princípio da diversificação. E uma diversificação de verdade, eu acredito. O que é uma diversificação de verdade? É aquela que você tem criptoativos, é aquela que você tem metais preciosos, mesmo que uma porcentagem sutil, como é meu caso. É aquela que você tem ações, você tem fundos imobiliários, você tem REITs, você tem setores diferentes, você tem uma série de empresas, às vezes do mesmo setor, mas de segmentos diferentes. Enfim, essa é a diversificação de verdade que eu acredito. Agora vamos falar um pouquinho de medo, um exemplo de como o medo pode te levar ao prejuízo na Bolsa de Valores. Pensa na crise deste ano, 2020, Covid, março, as ações despencando, em média ali, né, no Brasil, em torno de 45% de queda. E aí você pensa, nossa, eu tô com medo. Será que eu vou perder tudo? Será que vai cair mais e tal? Você vai e vende as suas ações com um baita de um prejuízo. Se o seu foco é, pelo menos majoritariamente, o buy and hold, que é o que eu sigo, para mim, óbvio que cada um tem uma estratégia, mas é o estilo de investimento que eu acredito ser o melhor, pensando no longo prazo, pensando em construir realmente patrimônio para o seu futuro. Então não faz o menor sentido você ficar com medo, porque tenho que te informar, a renda variável varia. Parece mágica, mas tem gente que se esquece disso, pessoal. Não pode esquecer, a renda variável varia. Alguns meses depois dessa queda brutal da B3, da nossa bolsa brasileira, ela voltou a subir e chegou a bater próximo ali de 105 mil pontos. Não voltou para o pico de janeiro e fevereiro? Não voltou, mas poderia ter voltado. Não tem como você prever os movimentos da bolsa
exatamente, principalmente pensando em curto e médio prazo, mas no histórico de longo prazo, pelo menos em real, né? Em dólar a coisa complica um pouco, mas em real o histórico da Bolsa Brasileira é sempre para cima. Então não faz sentido que você deixe o medo te dominar. Esse tipo de sensação, de sentimento pode jogar os seus investimentos para um baita de um prejuízo, e esse é um exemplo claro que eu citei agora há pouco. Então pense nisso, não deixe o medo nem te paralisar e não deixe também ele fazer você acabar cometendo uma besteira ali na Bolsa de Valores e vendendo se o seu objetivo não é vender, se o seu objetivo é construir patrimônio para o longo prazo, é ir na base do buy and hold e acumulando empresas para ser sócio, para encarar realmente como sócio delas e levar para frente, acompanhar seus lucros, enfim, os fundamentos da empresa para ver se realmente você vai carregar isso para a sua vida ou pelo menos para algumas décadas. Vamos para a terceira palavra que ele cita nessa frase, que é a impaciência. Por que a impaciência também pode te levar ao prejuízo? Muitas vezes na bolsa acontece de uma determinada empresa ficar vários anos andando meio que de lado, como se fala, né? Essa ação na bolsa tá meio caranguejo, tá andando de lado, não flutua muito, sobe um pouquinho, depois já cai de novo, eu vou vender essa empresa. Se você realmente estudou essa empresa, se você acredita nos fundamentos dela, se ela é uma empresa lucrativa, ainda que alguns trimestres apresente uma queda nesses lucros ou uma pequena variação, isso faz parte do processo, mas se você de fato estudou aquela empresa e acredita nos fundamentos dela, não faz sentido você querer vender simplesmente porque ela passou 1, 2 ou 5 anos que seja andando meio que de lado, que as ações não valorizaram. Cedo ou tarde, o mercado tende a reconhecer empresas com lucros crescentes. As ações das empresas no longo prazo tendem sempre a refletir os lucros dessas empresas. Então, não deixe esse tipo de impaciência te levar a decisões precipitadas. Temos vários e vários exemplos na bolsa de empresas fenomenais que ficaram muitos anos sem gerar um grande crescimento na sua cotação. E na verdade isso às vezes é um benefício se você investe com constância todos os meses ou quase isso. Você passou anos e anos pagando um preço menor do que provavelmente aquela ação valia e depois, a hora que ela sobe, ela pode subir muito. Ah, mas isso vai acontecer sempre? Claro que não. Mas se você está acompanhando aquela empresa, se você tem claro para você os fundamentos daquela empresa e acha que ela realmente é uma boa opção para você ser sócio, não faz sentido deixar essa impaciência com relação à cotação da ação te fazer vender ou desistir daquela empresa. Posso dar um exemplo claríssimo de empresa que aconteceu mais ou menos isso e depois a ação subiu absurdamente. A Microsoft é um exemplo clássico, recente, tá? Nos últimos anos ela subiu muito, mas ela ficou, se não me engano, próximo de uma década, há não muito tempo atrás, ali a partir dos anos 2000 e tal, ficou muito tempo estagnada e depois deu um boom e cresceu absurdamente, principalmente nos últimos anos ali, nos últimos 10 anos principalmente. Então, não se apegue à cotação da empresa exclusivamente. Aliás, é um fator que você tem que tomar muito cuidado para levar em consideração, porque no curto prazo o mercado muitas vezes funciona de maneira aleatória, tem movimentos aleatórios. Então uma ação às vezes cai um pouco, ou às vezes sobe um pouco, às vezes nem tão pouco assim. Simplesmente ninguém sabe explicar muito bem o porquê. Não teve nenhum grande movimento, uma grande diferença nos fundamentos e às vezes isso pode acontecer. Então muito cuidado com o fator impaciência. Segundo ensinamento do Primo Rico que eu levo muito em consideração: tenha uma estratégia. Você não precisa ter a estratégia do Primo Rico, a estratégia do Lucas Pitt, a estratégia do Tony Tavares, não precisa. Você tem que criar a sua, a partir do que você estuda, a partir do que você acredita e principalmente a partir do que te deixa dormir tranquilo, do que te deixa deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Se você está ficando muito nervoso com relação aos seus investimentos na bolsa, provavelmente você tem mais dinheiro lá do que você deveria. Então pense nisso. E a estratégia do Thiago Nigro é clássica, né? Ele deixa mais ou menos 25% em uma reserva de oportunidade, renda fixa. Ele deixa 25% em negócios nos Estados Unidos, no exterior. Ele deixa 25% em ações do Brasil e 25% em fundos imobiliários. Então, essa é a estratégia dele e ele tenta se manter próximo disso. Agora, o que eu utilizo como estratégia é um pouquinho diferente. Mais ou menos, dependendo do cenário macroeconômico, eu faço movimentos um pouco diferentes, mas em geral eu gosto de pensar em 3 divisões. Uma porcentagem mais ou menos próxima a 30% em renda fixa, como se fosse um fundo de oportunidade.
mais ou menos 35% em ações e REITs nos Estados Unidos e mais ou menos 35% em ações e fundos imobiliários no Brasil. Então cada pessoa tem uma estratégia e tem que tentar seguir o mais próximo daquilo que ela planejou, senão ela começa a ficar perdida, a bolsa sobe ou a bolsa cai e ela fica sem saber o que ela faz. Então, seguindo uma estratégia, fazendo rebalanceamento para manter as porcentagens que você definiu nessa alocação estratégica, você vai estar muito mais tranquilo, você vai investir com muito mais cuidado, com muito mais assertividade e vai evitar um grande estresse, porque os investimentos não é para ser mais um estresse na sua vida, tá? Geralmente, se está sendo um estresse a mais, é porque você está investindo provavelmente de forma errada, pelo menos para o seu perfil. Então, muito cuidado com isso, mantenha a sua estratégia. Terceiro ensinamento do Primo Rico, do nosso querido Thiago Nigro: quanto mais você cresce, mais humilde você deve ser. Isso vale tanto como um conselho pessoal e tal, mas vale muito para a bolsa também. Você imagina o próprio Thiago, o ano passado, a carteira pública de ações e fundos imobiliários do Thiago bateu um rendimento próximo de 100%. Foi 100 ponto alguma coisa. E aí você pode pensar, enquanto o Ibovespa rendeu ali no ano próximo de 30, eu consegui gerar um rendimento de 100%. Então eu sou o cara, então eu vou começar a achar que eu consigo prever o mercado, eu consigo tomar decisões sempre corretas e tal, e isso não existe. Pessoas com experiência muito maior até na bolsa, às vezes de 20 anos ou mais, às vezes muito mais inclusive, você não consegue mesmo assim adivinhar os caminhos do mercado. Você não tem como saber exatamente quando virá uma crise forte, na grande maioria dos casos, assim como você não sabe até quanto tempo as ações vão estar subindo naqueles períodos de alta, como aconteceu nos últimos 3 anos, por exemplo. Você tem indícios. Eu mesmo sou a favor de você fazer uma análise macroeconômica para tentar minimamente entender como o mercado está funcionando naquele momento. Mas ainda assim você tem que se manter humilde perante o mercado. Não importa o quanto você está tendo de rendimento acima do Ibovespa, porque você tem que entender que sempre vai ter que permanecer humilde perante as incertezas do mercado. Isso é um ensinamento muito importante. Eu fiz questão de colocar nessa lista aqui de 3 lições do Primo Rico, porque por mais que eu acredite até que ele fale isso mais na questão pessoal, como um conselho de vida, eu acho que serve muito também para os investimentos. Com isso, finalizamos o vídeo de hoje e eu quero te pedir de novo, se você gostou, deixe seu like aqui por obséquio. Se não gostou, reclama lá no Procon, não me enche os pacovar e espero te ver no próximo vídeo. Não existe atalho, até a próxima!